O que faremos esta noite é ter uma visão geral. Eu não irei provar nada, não lhe darei nenhuma evidência esta noite. Hoje eu irei apenas identificar pontos importantes. Essa noite é o que normalmente pensaríamos como um resumo no final, mas farei isso no começo. Portanto, identificaremos algumas coisas que quero que vocês considerem e amanhã nos aprofundaremos. Pegaremos nossas Bíblias e veremos quais são as evidências para apoiar estes pontos. Então, novamente, lembre-se, não é para provar nada essa noite. Essa noite é para identificar, entender o que é isso, quais são as questões em jogo que temos que decidir. Ok? Primeiro ponto, primeira pergunta. A primeira pergunta é uma pergunta fácil. Você gostaria de ser a geração que não precisará morrer, mas que verá Jesus vindo nas nuvens do céu? Viu como foi fácil? Mas deixa eu te contar uma coisa, meus pais eram adventistas do sétimo dia e meu avô era um pastor adventista. E minha mãe estava absolutamente certa, por volta dos anos 20, que ela não conseguiria crescer e constituir família, porque o Senhor muito em breve viria. Nós acreditamos nisso faz muito tempo, não é mesmo? Bom, meio que devemos mudar nossa pergunta. A pergunta então seria, como podemos ter uma esperança razoável de que esta será a última geração? Não apenas um desejo, uma vontade, como muitos outros tiveram antes de nós, mas uma esperança razoável de que realmente poderia acontecer agora? Em primeiro lugar, precisamos ser realistas. Não podemos ser idealistas, apenas esperar pelo melhor. Temos que identificar qual é o problema real. E um dos problemas que temos enfrentado é que Jesus nos deu uma ordem no capítulo 24 de Mateus. Ele disse que algo teria que acontecer antes que ele voltasse. O que seria então? Esse evangelho como testemunho para o mundo inteiro. Agora a pergunta é, como nós estamos? Vou compartilhar com vocês algumas estatísticas que vocês não gostam. Não vão gostar mais do que eu gosto, mas isso é real, são fatos. Isso é de uma perspectiva cristã, não da perspectiva adventista, mas cristã. A população chegou a 7 bilhões de pessoas. Estima-se que 2,84 bilhões, ou seja, 41%, não ouviram o nome de Jesus. 41% do mundo nunca ouviu falar de Jesus. E 97% daqueles que não ouviram falar o nome de Jesus vivem na janela 1040. Se você nunca ouviu falar da janela 1040, é aquela janela de 10 graus de latitude norte, 40 graus de latitude sul, dando a volta ao mundo. Ela está no meio do globo. Isso inclui os países hindus, países muçulmanos, os países budistas, todas essas origens linguísticas e culturais. 97% desses 41% vivem naquela área. E, de acordo com as porcentagens que chegam até nós, de cada $100 doados pelas igrejas cristãs, cerca de 5 centavos atingem a janela 1040. Isso é incrível, eu pensei quando eu li as estatísticas. Nós, de fato, não estamos alcançando aquela região. Temos um programa na igreja, o programa Janela 1040 da Missão Global. Estamos tentando, mas é difícil, não é um lugar fácil de chegar. Então, aqui está uma estatística. Agora, vamos para outra estatística, de uma perspectiva adventista. Como vocês bem sabem, temos a Rádio Mundial Adventista e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso levando a mensagem para aqueles diversos idiomas. Eles aprenderam mais de 70 idiomas, agora que estamos transmitindo a mensagem, e isso é ótimo, exceto pelo fato que existem 13.540 idiomas no mundo. Veja o que o pessoal da Rádio Mundial disse. Para 95% das línguas do mundo, nós esperamos que eles falem outras línguas também, senão não o estaremos alcançando. Essa é uma estatística que nos deixa em desvantagem quando consideramos como estamos transmitindo a mensagem. Outra, não mais do que um fragmento das Escrituras é traduzido em 50% das maiores línguas do mundo. Das maiores línguas do mundo. Nem mesmo o fragmento das Escrituras em 50% deles. Então, temos aqui uma forte dose de realismo e perguntamos, de que forma esse evangelho chegará ao mundo inteiro na velocidade que estamos indo? Eu acabei de ouvir uma estatística hoje mesmo que, na Índia, por exemplo, para cada pessoa que morre, 3 pessoas nascem. É um monte de novas pessoas para alcançar com essa mensagem ao redor do mundo.
Bom, mais uma vez perguntamos, como podemos ter uma esperança realista e razoável de que esta é a geração que verá a vinda de Jesus? E peço que vocês esperem um pouco, falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos para a segunda pergunta, na qual passaremos a maior parte do tempo. O que há de especial no Adventismo? O que torna o Adventismo tão importante que faz necessário ter uma igreja aqui, nesta pequena cidade? Por que temos que realizar estudos bíblicos? Por que ter reuniões evangelísticas? Por que a mensagem do Adventismo? O que há de tão especial que exige essa mensagem? E você diz, bem, o sábado? Então, pense novamente sobre isso. Não somos os únicos guardadores do sábado por aí, e você irá encontrar outras igrejas guardadoras do sábado, se você quiser. Eu acho que você nem vai ter que dirigir muito longe daqui para encontrá-las. Então, o que há de único? Aí você procura em outras doutrinas de outras igrejas que compartilham um pouquinho das nossas doutrinas aqui e ali. O que realmente torna o Adventismo totalmente diferente de qualquer outro sistema de crença? E agora eu vou dizer algo que não parece muito lógico. Eu acredito que é o entendimento que temos de como uma pessoa foi salva através do sacrifício, através da morte de Jesus, o Evangelho. Aí você diz, espera aí, quero dizer, se eu ligar meu rádio ou minha TV às 8 da manhã no domingo, sobre o que o pregador provavelmente estará pregando? Como ser salvo pela vida e morte de Jesus. Ou seja, todo cristão fala sobre isso, isso é normal entre todos os cristãos. Como isso pode ser o único do Adventismo? Esse é o nosso estudo para essa noite. Vocês têm um pequeno gráfico à sua frente. Espero que todos o tenham. Se não tem, levante a mão agora. 2 árvores. Alguém aí não tem? Precisamos pegar tudo isso também. Alguém aí pode nos ajudar? Muito bem. Temos muitos aqui. Apenas certifique-se de que todos tenham um. A mesma coisa temos aqui no quadro. Jean-Pierre fez tudo isso aqui. Eu quero que você saiba que apenas nesta última semana ou 2. Eu não sei quando ele fez exatamente, mas é tudo novo. Ele fez, e eu vou usar o material dele essa noite, não o meu. Excelente. Assim, vamos olhar para essas 2 árvores juntas. Elas representam 2 evangelhos diferentes, 2 maneiras diferentes de como uma pessoa é salva pela vida e morte de Jesus. Veja, tudo que nós faremos é identificar. Tudo que vamos fazer sem provar nada. Basta identificar ponto a ponto do que se trata cada um. Vamos começar com o da esquerda e vamos olhar para o primeiro e identificar o que ele está falando. O primeiro ponto é o pecado. Porque esse é o nosso problema. Somos pecadores, precisamos de algo que nos ajude a sair desse negócio do pecado, portanto, precisamos da salvação do pecado. Então, o que é pecado? O que é o pecado que me fará morrer eternamente? O que é o pecado pelo qual estarei perdido, condenado, sujeito à segunda morte? Bem, esse evangelho diz que não é primariamente o que você faz, ou diz, ou mesmo pensa. O problema que temos é que nascemos com uma linhagem ruim. A linhagem de Adão e Eva. E eles não apenas viraram este mundo do avesso quando pegaram o fruto proibido, mas agora temos todas as coisas com as quais temos que lidar diariamente neste mundo. Eles viraram nossa natureza de cabeça para baixo. Porque Deus nos deu uma natureza que amava obedecer, que era compassiva, que não pensaria em perder a paciência, uma natureza que nunca rebaixaria outra pessoa. Uma natureza cheia de amor. Essa é a natureza que Deus nos deu. Bem, acho que não preciso mais dizer que não é mais assim. Nossas naturezas são bastante egoístas desde o início. Apenas observe um bebezinho crescendo e você pode ver as características naquela criança crescendo e se desenvolvendo no que conhecemos hoje. Primeiro nós, e então todos os outros podem ficar em segundo lugar. Então essa natureza é realmente muito, muito defeituosa. E esse evangelho diz que essa natureza é tão ruim que somos pecadores, condenados, perdidos e que iremos para o inferno porque nascemos no planeta errado, com os pais errados e a natureza errada. Somos pecadores por natureza. Esta noite, enquanto passamos por esses temas, vou compartilhar algumas declarações que estão nesse pedacinho de papel. Todas elas são originais, é por isso que não as tenho em PowerPoint. Essas são os originais que eu encontrei. Eu irei compartilhar com vocês todos os comentários feitos por adventistas.
Cada declaração que eu vou ler essa noite é de adventista do sétimo dia. Tenham isso em mente, em ambos os lados dessas duas árvores. Alguns podem ser pastores, alguns professores, talvez leigos na igreja, mas todos são adventistas. Aqui está a primeira. Um bebê nasce pecador antes de cometer um ato pecaminoso. Portanto, afirma-se que os bebês nascem pecadores. E é nisso que a maioria dos cristãos acredita. Nascemos pecadores. Essa é uma crença comum. Agora, a conclusão dessa ideia particular de que nascemos pecadores, ouça com atenção. Esse estado pecaminoso significa que se um bebê morre algumas horas após o nascimento, ele ou ela está sujeito à segunda morte, mesmo que nunca tenha quebrado nenhum mandamento. Portanto, porque o pecado é a natureza com a qual nascemos e o pecado está levando diretamente à segunda morte, condenação, destruição, estar perdido para sempre, isso significa que o bebê está tão condenado e perdido desde a primeira respiração, tanto quanto nós poderíamos estar hoje, tendo cometido vários atos de pecado. Então é isso mesmo. O pecado é uma parte automática de ser humano. Você peca tão frequentemente quanto respira, porque você tem sua natureza, tão frequentemente quanto você respira. Esse é o primeiro ponto. E esse é o ponto principal de todo esse evangelho. Tudo é construído sobre essa pressuposição. A segunda pressuposição é fácil se você aceitar a primeira. Se Jesus Cristo será meu Salvador, ele pode ser um pecador? Você diz, totalmente impossível. E se o pecado é a natureza que herdei de meus pais, então adivinhe, Cristo não pode herdar de seus pais. Ele não pode herdar minha natureza. Ele teve que ter uma dispensação especial para pular 4.000 anos de hereditariedade humana e tomar a natureza perfeita que foi dada por Deus a Adão no Jardim do Éden. Natureza não caída de Cristo. Então, essa é a conclusão óbvia, nem precisa abrir a Bíblia. Se você acredita no primeiro, você tem que acreditar no segundo, que Jesus Cristo não herdou nossa natureza. Agora, esses dois pontos são tão básicos para o resto da árvore que quero voltar e identificar novamente. Se um bebê nasce pecador, condenado e perdido, então aquele bebê que está crescendo tomará a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Estamos assumindo que ele tomará essa decisão. Quando aquela criança se torna adulta e é batizada, o que acontece com aquela natureza? Desaparece nas águas do batismo e nunca mais aparece? Ou ela permanece naquele novo ser batizado que se converte a Cristo? Tudo bem, essa foi fácil. Vamos para uma mais difícil. Digamos que essa criança que está crescendo é batizada e atinge plena maturidade em Cristo, chega ao final dos tempos, o fim da graça, o selo de Deus. Ela passou por tudo isso e Jesus não está mais intercedendo no santuário celestial por nossos pecados. Nossa natureza caída desaparece no final da graça quando recebemos o selo de Deus? Pergunta mais difícil. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ouvi um não? Não. Você está absolutamente certo. Mas há cerca de 100 anos tivemos um problema sério na igreja adventista chamado carne santa, que algumas pessoas decidiram que sim, é isso que acontece no final do tempo da graça. A velha natureza é arrancada e nós passamos por um implante cirúrgico de uma nova natureza, como a de Adão. Isso durou por cerca de 1 ano e de repente apareceram mensageiros que disseram, olha, isso não é verdade bíblica. E isso desapareceu do adventismo. Não. Nós não recebemos a nova natureza no final do tempo da graça, e observe cuidadosamente o que isso significa. Eu sou um pecador, por causa da minha natureza que eu recebo ao nascer. E por conta disso eu continuo pecando, mesmo após o novo nascimento. Mas agora o perdão de Deus me cobriu, ok? Eu não sou mais culpado por essa natureza, mas continuo pecador. Da mesma forma que antes. Ainda tenho essa natureza em mim, portanto, ainda estou pecando. Mas agora estou perdoado, coberto, a justiça de Cristo me cobre. No final do tempo da graça, eu ainda estou pecando por conta dessa natureza. Após o final do tempo da graça, se este evangelho estiver correto. E isso significa que ainda estarei pecando 1 minuto antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu e nos tornar diferente do que somos agora. Então, onde está a minha cobertura se Jesus saiu do santuário celestial e eu ainda estou pecando por natureza após o final do tempo da graça? Você pode ver que isso causa um problema real com a doutrina do final do tempo da graça. Elimina essa doutrina.
Você não pode ter um fim do tempo da graça se você acredita que o pecado é a natureza com a qual nascemos. O segundo ponto é sobre Jesus Cristo. Não é sobre sua natureza, é sobre como ele foi tentado. Pense em Adão e Eva no jardim. Como eles são tentados? Satanás poderia correr por aí e fazer como ele faz, tornando a vida miserável para eles? As regras eram bem rígidas no jardim, não eram? Eu quero dizer, havia uma árvore, não apenas no jardim, mas em todo o mundo, onde Satanás conseguiria ter acesso às mentes de Adão e Eva. Apenas uma árvore. Como voltar no tempo nos ajudaria. Eu teria adorado dar alguns conselhos e voltar até Adão e Eva. Você está vendo aquela árvore ali? A primeira coisa que você faz, antes de qualquer coisa, você constrói um muro ao redor daquela árvore. Melhor ainda, você constrói bem alto e nem põe portas nem janelas e finge que aquela árvore nunca existiu. Bom, infelizmente, nenhum de nós estava por perto naquela hora para dar esse conselho maravilhoso. Então, pensaram que a árvore era muito atraente para deixá-la sozinha e agora estamos aqui. Então as regras sobre tentação mudaram depois que eles pecaram? Satanás poderia acessá-los de uma maneira diferente? E quanto a você? Você tem que ir lá fora para encontrar alguma árvore e ser tentado? Ou você é tentado 24 horas por dia, 7 dias por semana? De onde? De algum lugar lá fora ou de algum lugar dentro da sua própria natureza e da sua própria mente? Eu costumava dizer aos meus alunos, eu realmente não preciso de um demônio para me tentar, eu faço um ótimo trabalho sozinho. A tentação agora vem de dentro e é constante. Vê a diferença? Para Adão, era lá fora. Apenas se ele fosse lá. Para mim, está me atormentando o tempo todo de dentro da minha própria cabeça, das minhas próprias ideias, minhas emoções e tudo mais. A questão é, qual foi o caminho para Jesus Cristo? Esse é o problema. E este evangelho diz como Adão, não como você, não como eu. Na verdade, eu vi uma pessoa dizer que Cristo foi tentado 3 vezes em sua vida de maneira semelhantes a nós. A primeira vez no deserto, a segunda no jardim de Getsemane e a terceira na cruz. Veja a semelhança, ele tinha que ir lá fora para ser tentado, não em Nazaré, não andando pelas ruas de Jerusalém, mas ele teve que sair e foi tentado lá fora. Foi assim. É isso que esse evangelho está dizendo. Cristo foi tentado de maneiras substancialmente diferentes das nossas. Ele não foi tentado com coisas desprezíveis como perder a calma, ser egoísta ou orgulhoso e tudo mais que temos que lidar. Portanto, temos 2 pontos. O pecado é tão constante quanto respirar e Cristo teve uma situação diferente em relação à tentação do que nós. O que nos leva ao terceiro ponto, uma profunda constatação. A justificação é apenas uma grande palavra para perdão. Precisamos de perdão. Precisamos de justificação. Então, qual é essa justificação de acordo com esse evangelho? A justificação é 100% obra de Cristo. A santificação é uma obra feita por nós, auxiliadas por Cristo, habitando em nós. Agora, uma obra feita por nós vale alguma coisa para a salvação? Então você pode ver por que a santificação não está nesta árvore? Porque a santificação é o nosso trabalho. A justificação é a obra de Cristo, de acordo com este evangelho. Portanto, a justificação é como somos salvos. A santificação é um belo fruto da salvação. É um bom resultado, mas não faz parte do processo de salvação. Vem depois que somos salvos. Veja de que maneira uma pessoa disse: a salvação é fácil. A vida cristã é uma luta. Agora, deixe-me colocar essa afirmação com estas palavras. A justificação é fácil, a santificação é uma luta. Isso que está dizendo. Não devemos confundir vida cristã com salvação, ou seja, não devemos confundir santificação com justificação. É o que ele disse aqui. Portanto, a justificação é a questão mais importante, não a santificação. Agora isso é teológico, vamos ser um pouquinho mais práticos aqui. Digamos que eu tenha guardado o sábado do 7º dia por um ano inteiro, mas como vocês sabem, ninguém precisa dizer, os tempos estão difíceis agora. E você decide, ou eu decido, ou qualquer um decide, que nós não podemos guardar o sábado e manter a comida na mesa. Não podemos sustentar a casa se continuarmos guardando o sábado. Então, abrimos nosso negócio no sábado e continuamos fazendo isso. Uma vez que tomamos a decisão de guardar o sábado, agora que tomamos a decisão, não posso fazê-lo, embora minha consciência me diga que devo. Colocamos nossa salvação em risco com essa decisão? Essa é a questão.
Ouça com muita atenção e novamente lembrando que todas as declarações que estou lendo são de adventistas. Não acredito que você deva guardar o sábado para ser salvo. Isso não é teologia adventista. Tudo bem. Agora, o que isso significa em termos de como resolvemos isso? Este vem não apenas, digamos, de alguém que se senta nos bancos da igreja adventista do sétimo dia, mas esse foi de um ex-editor da revista Ministério, revista para pastores. Ouça o que ele disse. Uma vez que o comportamento correto nunca é a base de nossa aceitação por Deus, ok? Certo? O comportamento correto nunca é a base de nossa aceitação por Deus. Não importa o quanto você faça, isso não o justifica diante de Deus. Ok, correto. Uma vez que o comportamento correto nunca é a base de nossa aceitação por Deus, o comportamento errado não pode manter uma pessoa fora do céu. Entendeu a lógica? Já que o comportamento correto não o levará para dentro, o comportamento errado não o manterá fora. Ele continua. Ninguém se perde por não guardar o sábado ou desistir do sábado. Alguém é salvo porque escolhe entrar em um relacionamento salvífico com Jesus? A única maneira de perder essa salvação é se uma pessoa escolher rejeitar esse relacionamento salvador. Portanto, esse evangelho é um evangelho muito simples. Para ser salvo, você deve aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Ele toma o seu lugar, ele perdoa seus pecados, ele o justifica. A única maneira de você se perder depois de tomar essa decisão é virar as costas para Jesus e dizer: eu não quero mais você na minha vida. Eu vou seguir meu próprio caminho. Não importa o que aconteça, e você estará salvo. Sábado? Não. Isso não faz parte da justificação. E se você parar de dizimar, por exemplo? Apenas guarde seu dinheiro. Use-o da maneira que quiser. Não. Isso não faz parte da justificação. E o adultério? Mais uma vez, comportamento errado. Não fará com que uma pessoa perca sua salvação. Todas as questões de santificação não são questões de salvação neste evangelho. A justificação é o fator-chave. Você foi perdoado de seus pecados? Jesus está em seu lugar como seu Salvador? Esse é o único fator de salvação, justificação, porque estamos pecando constantemente, lembre-se disso. Estamos pecando por natureza, assim como respiramos. Então a justificação tem que cobrir isso a cada segundo de nosso dia. Você nunca deixa de pecar. Então você precisa de perdão constante para um pecado constante. É claro, obviamente, você pode falar sobre perfeição de caráter nesse evangelho. Isso tem que esperar até que Jesus venha e lhe dê um bom equipamento novamente. Então você pode tomar decisões corretas. Então isso tem que esperar até a segunda vinda de Cristo. Tudo certo? Esse evangelho, como acabei de compartilhar com vocês, é o evangelho principal dentro do cristianismo. Esse é o evangelho que tem sido dominante não apenas por dezenas de anos, mas por quase 2 séculos. Esse tem sido o ensino cristão ortodoxo sobre justificação pela fé, salvação, e isso continua sendo visto por muitas igrejas e é considerado ortodoxo hoje. Esse ensino tem entrado na igreja adventista do sétimo dia nos últimos 40 anos. E de repente as coisas são um pouco diferentes do que pensávamos, e esses são os galhos, os frutos da árvore. Vamos apenas olhar algumas dessas coisas. E quanto ao julgamento que acreditamos ter começado em 1844, eu tive um colega de ensino na Pacific Union College no final dos anos 70. Seu nome era Desmond Ford. E ele era um excelente professor, podia citar a Bíblia e o Espírito de Profecia virtualmente de memória. Ele conhecia muito bem sua teologia, mas ele chegou à conclusão de que esse negócio de 1844 estava errado, que Jesus não começou um novo ministério no santuário celestial. E então você sabe que esse era um grande problema para ele. Porque um homem com tal intelecto e habilidade teve que rejeitar a doutrina de uma mudança no ministério no santuário celestial em 1844? É porque Daniel 8 e 9 são tão difíceis de entender e as 2.300 e as 70 semanas que você simplesmente não consegue entender isso? É por isso que meu colega decidiu que não era viável? Não era nada disso. A verdadeira questão é que esse evangelho torna o julgamento totalmente desnecessário.
Este era o evangelho de Desmond Ford, de cima a baixo. Isso é o que ele estava ensinando. Ele não estava nos anos em que eu estive lá. Ele ainda não falava sobre 1844. Isso só veio à tona bem no final. O que o preocupava era o evangelho, e ele insistia para que aceitássemos o que era predominante no cristianismo sobre justificação pela fé, se quisermos terminar a obra. Então, quando você aceita esse evangelho, o que você vai julgar? A guarda do sábado? Devolução dos dízimos? Adultério? Então, são todas questões não relacionadas com a salvação. A única pergunta que este evangelho faz é: você aceitou e tem um relacionamento com Jesus Cristo? E a única coisa que este evangelho precisa é de um bom anjo secretário que escreva nos livros do registro do céu, salvo. 25 de janeiro de 1994, verifica os livros de registro, ainda salvo, ainda aceita Cristo. Esse evangelho torna o julgamento totalmente irrelevante e desnecessário. Me deparei com outro pequeno, digamos, item. E esta é uma carta de alguns pastores da Austrália. A igreja hoje acredita essencialmente, mesmo que 10 sobre essas questões muito controversas, pelas quais ele foi demitido. O pensamento na América do Norte parece ter se aproximado da posição de Ford e se afastado daqueles que o demitiram. Essa é uma declaração muito incrível, porque decidimos em 1980 que ele não poderia mais ensinar na igreja adventista, mas não lidamos com as questões com as quais ele estava lidando, não tocamos nessas questões, só falávamos sobre o julgamento e isso era só a ponta do iceberg. Então, deixamos essas coisas de lado e isso continuou se movendo nas profundezas por um tempo e agora está voltando à superfície novamente da igreja. Então você percebe pontos de interrogação, perguntas sobre o julgamento iniciado em 1844. Que tal o espírito de profecia, os escritos de Ellen White? Vou compartilhar isso com vocês, isso vai te surpreender. Esta carta foi escrita para a Universidade de Andrews, por pais adventistas do sétimo dia que tiveram filhos lá. Como mantemos nossos adolescentes em contato com Cristo? Essa é uma ótima pergunta, a propósito. Para começar, 6 mensagens profundas para jovens e todas as outras compilações, não há uma gota do Evangelho. Número 1. Pare de publicar Caminho a Cristo, que é simplesmente outra abordagem para a salvação pelas obras. Você me ouviu direito. Eu não disse o grande conflito, disse? Eu disse Caminho a Cristo. Talvez o livro menos ameaçador que Ellen White já escreveu. Seria justo dizer. Aquele livro que você pode dar para qualquer pessoa e não sentir que ela ficará com raiva quando você lhe entregar. Caminho para Cristo? Outra abordagem para a salvação pelas obras? De onde veio isso? Para ajudar a entender, vamos levá-lo de volta ao ano de 1950, quando um cavalheiro teve o primeiro contato com o Adventismo, por meio do livro Caminho a Cristo. Seu nome era Barnhouse. Ele era o editor da revista Eternity, uma revista evangélica muito influente naquela época. Ele recebeu um exemplar de Caminho a Cristo, fez uma resenha em sua revista e eis o que ele disse sobre o livro. É falso, em todas as suas partes, traz a marca da falsificação desde a primeira página, contém erro satânico. Mais uma vez, isso é Caminho a Cristo. O que está acontecendo no mundo? Por que esse livro é tão ameaçador para algumas pessoas? Bom, nesse evangelho em particular, lembre-se, você crê nesse evangelho, certo? Você está ensinando sobre ele, escrevendo sobre este evangelho em seu jornal e de repente esse livro Caminho a Cristo aparece? Com conceitos como entrega, compromisso e até aquela temida palavra obediência. Puro legalismo. Livre-se disso. É falso em todas as suas partes. Em outras palavras, este evangelho e Caminho a Cristo simplesmente estão em lados opostos. Eles não combinam. E aparentemente nossos pais adventistas do sétimo dia aceitaram esse argumento. E é daí que vem essa carta. Livre-se de Caminho a Cristo e talvez tenhamos o Evangelho de volta. Perguntas sobre os escritos de Ellen White apareceram aqui. Seus escritos podem ainda ser de muito bons para uso devocional, mas não oferecem ao leitor moderno nenhuma revelação inspirada sobre história, saúde ou qualquer tópico sobre o qual possamos saber mais do que ela. Uma boa leitura devocional. Apenas isso e nada mais. Perguntas foram feitas. Acima da árvore, a lei e o sábado.
A lei. Você já ouviu alguns evangelistas adventistas dizerem que a lei não foi pregada na cruz, que é para o nosso benefício hoje, que devemos viver em obediência à santa lei de Deus? Esse é um ensinamento adventista e agora observem, estamos pecando por natureza? Se eu leio minha Bíblia, pecado é a transgressão do quê? Da lei? Então isso significa que cada momento da minha vida estou transgredindo a lei. Como posso dizer que a lei pode ser mantida, a lei é para nós hoje, quando sou 100% infrator da lei o tempo todo? Existe uma desconexão aí, algo não está se encaixando direito. Como você pode guardar a lei quando está quebrando a lei o tempo todo, ao mesmo tempo? E é claro que o sábado está no coração da lei, certo? Então essa noite aqui estamos nós, o sol já se pôs, estamos no sábado. Pergunta: você deixou sua natureza no seu carro, estacionada esta noite em algum lugar perto desse prédio? Ou você realmente a trouxe com você? Bem, você está pecando agora, você está quebrando o sábado agora, de acordo com este evangelho. Porque a sua natureza é pecaminosa e você é como é, está pegando agora. Então, como você pode falar sobre guardar o sábado e como pode dizer este é o sinal dos que serão selados no fim dos tempos, quando todos aqueles que são selados são transgressores do sábado e da lei? Pergunta: temos, na verdade, outra carta. Por muito tempo, fomos ensinados que, para sermos salvos, devemos guardar o sábado e todas as outras coisas associadas com legalismo. Essa foi uma carta para a revista adventista, foi lá onde eu encontrei. Todas essas outras coisas associadas com legalismo. Topo da árvore, saúde e padrões. Bom, obviamente essas são questões de estilo de vida, essas são questões de santificação, não são questões de justificação. Então, se vamos falar sobre essas coisas, vamos tirá-las das questões relacionadas à salvação. São coisas legais. Talvez você viva mais se tiver um estilo de vida saudável, mas não fale sobre ser menos ou mais salvo. Padrões? Bem, isso varia de cultura para cultura e de geração para geração. Não se envolva. Não faça disso um grande problema. Não é tão importante. Já ouvimos todas essas coisas. Fato. Vou compartilhar alguns com vocês. A salvação de Deus é tão extravagante, tão abrangente, que não pode ser aumentada ou diminuída pelo que comemos, bebemos ou vestimos. Vê como meias verdades entram aí? Você não pode aumentar sua salvação pelo que você come e bebe, mas, cara, você pode diminuí-la. Não, este autor diz que não pode. Exercício e uma boa dieta pode contribuir para uma vida longa, mas não contribui para a nossa salvação. Aqui está mais um. Temos tradições orais adventistas como: tu não irás ao cinema ou teatro, tu não dançarás socialmente e até tu não tomarás café. Essas tradições doutrinárias e de estilo de vida extras são acrescentadas por membros da igreja, por subgrupos dentro da igreja ou por força da tradição. É por isso que essas coisas existem. Elas apenas ficaram presas ao longo do caminho. É por isso que temos essas coisas. Aqui tem outra. Os membros submetem-se a vários padrões e regras como condição para serem membros da organização. Precisamos ter em mente que essa aceitação não está relacionada à sua salvação, apenas ao fato de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, acompanhe comigo. Por que dizemos às pessoas que não devem fumar e beber se querem ser adventistas do Sétimo Dia? Esse é um dos padrões da igreja, não fumar ou beber. Bem, porque toda organização tem regras? Quero dizer, se você trabalha para uma empresa, eles terão regras sobre o que você faz ou deixa de fazer, e até mesmo como você vai se vestir dentro da empresa. Então a igreja adventista também tem regras. Claro, elas não estão relacionadas à salvação, seu hábito de fumar e beber não tem nada a ver com isso. É apenas regra da igreja. Isso é o que acabamos de ler aqui, é por isso que essas coisas existem. Outra pessoa disse: embora eu acredite que algo seja correto do ponto de vista religioso, não há questão de salvação. Você está percebendo que algumas questões não são questões de salvação neste evangelho? Só existe uma. Você aceita Jesus como seu Salvador e tem um relacionamento com Ele, sem mais discussão. Outras coisas podem ser boas para estilo de vida, para testemunhar, mas não para a salvação. Não para a salvação. Tudo bem. Perguntas? Perguntas de todos os tipos. Agora lembre-se, todas as declarações que li para vocês são de adventistas. Isso é profundo dentro do adventismo. Isso tem crescido através de toda uma geração de adventistas do sétimo dia ao longo dos últimos 30 a 40 anos.
E agora vou ser bem direto neste ponto. Se essa tendência continuar, se esses pontos de interrogação continuarem, se esse evangelho se tornar cada vez mais popular na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós poderemos talvez fechar as portas da igreja. Porque o sábado não vai nos manter unidos. Não basta o sábado. Não basta a doutrina do estar dos mortos ou mesmo a doutrina do santuário como está. Não é suficiente. Se esse evangelho é a principal força de nosso testemunho para levar a mensagem ao mundo, então estamos lutando uma batalha totalmente perdida. Nunca conseguiremos. Nunca terminaremos o trabalho que Cristo nos confiou. Essa é uma questão tremenda, muito mais importante do que qualquer doutrina isoladamente, porque esse é todo o entendimento de como nos relacionamos com Jesus, dia a dia, o Evangelho como o coração e a alma da salvação. Haverá algumas pessoas no céu que não entenderão certas doutrinas. Deus as ensinará e tudo funcionará muito bem. Eu não acho que haverá alguém no céu sem uma experiência real e genuína do Evangelho de Jesus Cristo, mudando a vida, transformando a vida, preparando essa pessoa para ser redimida. Eu considero isso um grande problema. Na base dessa árvore está uma palavra chamada predestinação. A razão pela qual está abaixo é porque quando esse evangelho foi desenvolvido, nos séculos 3 e 4, todos acreditavam na predestinação. Não havia opções. Deus decide quem está salvo e quem está perdido. Você não tem voz no assunto. Quem é você para questionar as decisões de Deus? Ele vai tomar a decisão e pronto. É assim que todos os cristãos creram por séculos. E apenas nos últimos anos ficou impopular acreditar na predestinação. Mas naquela época, essa era a base e esse evangelho se encaixa muito bem nisso. Somos automaticamente pecadores por causa de nossa natureza má. Cristo era automaticamente justo porque tinha uma boa natureza. Estou perdoado por minha má natureza enquanto eu viver e Deus me concederá uma boa natureza, então eu obedecerei pelo resto da eternidade. Equipamento de primeira, sem pecado. Equipamento quebrado, pecado. Bem direto. Isso se encaixa perfeitamente com o entendimento básico de que Deus nos predestinou para a salvação. Agora eu acho que todos concordarão com a próxima declaração que farei. Isso é, eu não acredito que Deus nos predestinou para a salvação. Livre-arbítrio é como a salvação funciona. Nós fazemos nossa escolha. Deus não força a nossa escolha. Ele não decide arbitrariamente nossa salvação. É com base na livre escolha que o evangelho totalmente diferente é construído. O que é pecado? De acordo com esse evangelho, o pecado não é um acidente no nascimento, o pecado não é porque nascemos do lado errado dos trilhos do céu. O que você vê? Você acha que algum anjo gostaria de descer e viver como vivemos aqui, uma vida inteira? Estamos num planeta horrível, o planeta que mais parece uma favela no universo, meus amigos, e nenhum anjo gostaria de trocar de lugar conosco. Considerando que nascemos no lugar errado, com os pais errados, na hora errada, nada disso nos torna pecadores neste evangelho. Isso apenas torna a vida muito mais difícil, torna a vida uma grande luta. Cada dia é uma batalha por causa dessa situação, mas o pecado neste evangelho é a decisão que você toma quando sabe a diferença entre o certo e o errado. Quando você sabe o que Deus quer e deliberadamente diz, eu quero fazer do meu jeito. E sai, diz, faz, pensa. Então você se torna um pecador sob condenação, perdido, sob a segunda morte. É isso que esse evangelho ensina. O pecado é a escolha que fazemos quando sabemos a diferença entre o certo e o errado. Se isso estiver correto, quando Jesus Cristo vier a esta terra, ele pode assumir a mesma natureza que nós. Ele não tem que ter um salto de 4.000 anos. Ele toma a nossa natureza porque não é a natureza que nos condena. A natureza apenas torna isso difícil e Cristo assumiu a parte difícil. Ele levou não apenas as coisas ruins deste mundo, uma vizinhança ruim, uma situação ruim, mas ele tomou nossa natureza má e teve que viver. Ele teve que batalhar todos os dias, assim como nós. Não 3 vezes no deserto, no jardim, etc., mas todos os dias Cristo toma a nossa natureza. Então, esse é o segundo ponto. Ele é tentado da mesma forma que nós somos. Agora o terceiro ponto, justificação e santificação. Você notou que ambos estão lá? Porque este evangelho diz que ambos são necessários no processo da salvação. Se um deles estiver faltando, a salvação não está funcionando. Isso é o que está sendo dito. Agora, isso é teológico. Vamos torná-lo prático.
Digamos que eu vi um dia na igreja uma pessoa que dá um testemunho maravilhoso. O Senhor transformou a vida dela, o Senhor o transformou de pecador em servo que louva a Deus. E ele está apenas dizendo como é maravilhoso, que ele gosta da sua vida de oração, gosta de estudar a Bíblia, de testemunhar. É realmente um poderoso testemunho. Você ouve e diz, eu quero isso, eu gostaria de saber como isso funciona. Então você decide segui-lo na igreja para casa para ver como funciona. E quando ele sai do carro com sua família, acontece uma coisa estranha. Ele está gritando com as crianças. Eles devem ter realmente irritado ele no caminho. Então ele está entrando na garagem, gritando com as crianças ainda mais alto. Sua esposa entra em meio à ira e de repente ele está gritando com ela. Na hora que chega na porta de casa, ele bate na esposa 2 vezes. O que você acha? Há algo de errado com esse maravilhoso testemunho de justificação pela fé? Alguma coisa deu errado com a parte da santificação? Vamos mudar um pouco e ver algo diferente. Uma pessoa na igreja que é muito cuidadosa em ser adventista sétimo dia, começa o sábado na hora, termina o sábado corretamente, faz tudo da maneira certa, fiel devolvedor dos dízimos, padrões elevados, reforma de saúde ao máximo. E sempre que você fala com essa pessoa, ela está triste. Nunca há qualquer alegria em sua vida. Não parece haver paz nem felicidade. Eu tenho que fazer essas coisas, eu não quero ir para o inferno. Se eu não fizer essas coisas, vou ser queimado. Então eu tenho que fazer tudo. Eu trago meu dízimo. Eu vou fazer isso. Há algo de errado com essa imagem. A santificação parece boa, certo? Onde está a justificação? Onde está a paz? Onde está a alegria? Onde está o perdão que ela, que eu, que você gostaria de ver? É isso que quero dizer com os dois trabalhando juntos. Perdoado por todos os nossos pecados, todo o nosso passado se foi. Permanecemos diante de Cristo como se nunca tivéssemos pecado e agora crescemos nele em um relacionamento amoroso e genuíno de obediência porque queremos fazer isso. Ambos são partes cruciais do processo de salvação. Essa é a diferença fundamental entre esses dois evangelhos. Se for para lembrar de apenas uma coisa essa noite, lembre-se disso. Deixe-me ler para você novamente do primeiro evangelho. A justificação é 100% a obra perfeita de Cristo feita por nós. A santificação segue 50%, 50-50, como um trabalho cooperativo. Eu trabalho e Deus trabalha, certo? Entendido? Esse é o primeiro evangelho. Justificação é 100% obra de Cristo. A santificação é 50% minha obra e 50% obra de Deus. É por isso que a justificação sozinha não salva. Então a pergunta é, isso é correto? Essa é uma questão profunda. Agora tomemos a justificação por um momento aqui. A justificação é 100% obra de Cristo? Tudo bem, houve um sim. Alguém quer adicionar algo? Vocês concordam? Espero que vocês concordem, porque está certo. A justificação é 100% obra de Cristo. Dito isto, existem algumas coisas que você deve acreditar e fazer para participar dessa obra de Cristo. Você tem que acreditar que o livro que alguns de vocês têm nas mãos, a Bíblia Sagrada, é um livro que foi escrito por Deus e pode ser acreditado em sua totalidade, mesmo em coisas estranhas como o mundo sendo criado em 6 dias e Jesus morrendo em uma cruz para salvar a humanidade. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que Jesus, na verdade, sua morte na cruz, pode salvar todo ser humano que quiser aceitá-lo como Salvador? São enormes passos, eu digo, são passos enormes que você precisa dar para acreditar nisso. Que este livro, escrito por muitos autores ao longo dos séculos, é um livro sagrado, dado por Deus, não apenas um livro compilado por autores. E que Jesus Cristo, nesse período de 6.000 anos de história humana, é a única esperança que temos para a vida eterna. Essas são coisas grandiosas em que se acreditar. Depois disso, você terá que se arrepender de sua vida passada e pedir perdão. Senhor, fiz uma bagunça na minha vida. E tem mais. Se você prejudicou alguém, você tem que fazer algo prático para consertar. Faça isso direito. Confessar. Isso é o grande passo para dar. Você tem que entregar para Jesus Cristo tudo o que há em sua vida. Digamos que você faça todas essas coisas. Você acredita na Bíblia, acredita em Jesus Cristo, você se arrepende, você confessa, se entrega. Vamos imaginar por um segundo que Jesus não morreu na cruz há 2.000 anos.
Até onde você consegue ir? Você pode orar o quanto quiser. Se não aconteceu, são palavras vazias, não faz nenhuma diferença. Lembra daquelas rodas de oração que você vê girando nos templos, lá nos países budistas? Você gira uma roda de oração, gira uma roda de oração. Sua oração não é melhor do que isso. Se Jesus Cristo não veio e não morreu, você está perdendo tempo. Então, Jesus Cristo é a única coisa importante em todo esse processo de salvação. Essas outras coisas são necessárias? Se você irá aceitar Jesus como seu Salvador, eu vejo assim, aqui é o processo de salvação, aqui é onde Jesus nos salva. Ele é a causa da nossa salvação. Aqui é onde eu estou. Por minhas próprias escolhas, fiz uma bagunça na minha vida, sou um pecador. Para ir daqui para lá, tenho que tomar algumas decisões. Creio na Bíblia, creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, vou me arrepender do meu passado, vou entregar minha vida. Então, eu me movo por causa das minhas escolhas para o lugar onde a salvação opera. Essas são as condições da salvação. Esta é a causa da salvação. Isso não é bem compreendido no mundo cristão hoje, condição e causa. Nenhuma dessas condições me salvam, mas todas são necessárias para a minha salvação. Não posso ser salvo sem elas. Não têm mérito algum, não fizeram com que nada acontecesse, mas me colocaram onde está a causa da salvação, em Jesus Cristo. Portanto, sim, a justificação é 100% obra de Cristo, embora hajam condições a serem cumpridas no processo. Agora, a santificação. A questão é, a santificação é 100% obra de Cristo ou 50% obra de Cristo? Essa é a diferença entre esses dois evangelhos. O que você acha? 100%? Ok, vamos ver como isso pode funcionar. Guarda do sábado, já falamos sobre isso. Vamos tentar de novo. Digamos que você guarde o sábado fielmente, que você encerre seus negócios e atividades seculares na noite de sexta-feira, no pôr do sol. Você vem à igreja no sábado de manhã, fielmente, você faz as atividades do sábado tanto quanto pode. O tipo certo de atividades, não as atividades menos importantes. E você guarda o sábado fielmente, isso faz de você um guardador do sábado? Ou faz de você um guardião do sábado? Quem são os melhores guardiões do sábado que este mundo já conheceu? Bem, os judeus, os líderes judeus do tempo de Cristo. Você percebe que Jesus teve que gastar boa parte de seu ministério tentando transformar guardiões do sábado em guardadores do sábado? Isso deu bastante trabalho para Jesus, apenas poucos a entenderam, a maioria deles nunca mudou. Então, o que você tem feito até agora faz de você um guardião do sábado. Existem algumas coisas que nos identificam de um jeito diferente, nos chamam de adventistas dos 7 dias. Você já ouviu falar disso? Adventistas dos 7 dias? Rapaz, eles estão mais certos do que imagino. Se você não for adventista na terça-feira, nunca guardará o sábado no 7º dia? Seria melhor sermos adventistas nos 7 dias ou esquecer a guarda do sábado e ser apenas guardiões desse dia? Porque sábado é um dia santo, correto? Pode uma pessoa profana guardar um dia santo? Lógico que não. Então, o que torna uma pessoa santa? Se ela é profana, o que faz isso? Eu faço isso. Eu tenho um método de autoajuda para transformar o eu profano em um eu sagrado? Ou é um milagre da graça de Deus através do Espírito Santo? Isso é 100% obra de Cristo? 100%. Existem algumas condições? Sim, vou fechar meu negócio no sábado, eu vou para a igreja. Nenhuma dessas coisas me torna guardador do sábado. Nenhuma dessas coisas me torna santificado. A santificação é um milagroso dom do Espírito Santo, tanto quanto a justificação é. 100%. E é por isso que está nessa categoria necessária para a salvação. Se faltar um, faltará o outro. Ambos são dons da graça de Deus, apenas fazendo coisas diferentes. Ambos dons da graça de Deus, por isso estão juntos. Agora, uma pergunta simples. Se Deus pode me justificar 100%, se Ele pode me santificar 100%, é possível que Ele possa me aperfeiçoar 100%? Você notou que eu disse Ele pode? Não, nós podemos. Não temos a mínima chance, assim como os fariseus não podiam guardar o sábado do jeito que estavam fazendo. Mas será um presente da graça de Deus. Eu gostei dessa pequena ilustração. Vou compartilhar com vocês. Deus trabalha como um médico infinitamente hábil.
Ele pode salvar e curar qualquer um que confie nele. Ele não fica nem um pouco satisfeito quando vamos ao seu escritório apenas para sermos perdoados. Ele se propõe a nos salvar, a nos levar a um lugar onde não teremos mais que pedir perdão. Ele oferece cura até para os pensamentos. Eles não vão mais violar essas regras porque nem mesmo querem. E todos os maus hábitos se foram. Para alguns, isso soa como perfeição, algo estranho. O servo vê essas palavras como uma ordem. Amigos veem isso como uma promessa. Amigos não querem que Deus se contente com nada menos. Você pediria a um médico para não curar-o completamente? Você diria, 75% de cura é suficiente, obrigado. Para os servos que pensam na salvação como tendo que lidar com questões legais, perfeição é um requisito. Para amigos que pensam na salvação como a cura do dano causado pelo pecado, a perfeição é uma oferta incrivelmente generosa. Os servos querem ser completamente perdoados, os amigos querem ser completamente curados. Eu acho que é uma boa maneira de ver isso. Se há alguma esperança de perfeição, deve ser algo nessa direção. Agora, essa questão de perfeição, o médico celestial pode nos chamar na saída e dizer assim, não se preocupe, eu projetei meu universo de tal maneira que há uma lei. As pessoas se tornam semelhantes àqueles que veneram e admiram. Se você realmente for meus amigos de confiança, a perfeição virá. Não estou dizendo que não haverá luta, mas que a luta será diferente. Eu não consigo acreditar nesse tipo de perfeição. Não consigo acreditar na maneira como a pintamos. Faça isso, não faça aquilo e você será perfeito. Mas se é um presente de Deus, estou muito animado com isso. Eu me deparei com esse tipo de declaração cínica aqui. Eu ouço de algum adventista dizendo que se realmente confiamos em Cristo, seremos quase, mas não totalmente capazes de vencer o pecado. Eu estou ouvindo muito ultimamente isso. Quase, mas não totalmente. Tudo bem. O Evangelho nessa árvore do Evangelho. Agora, quais são alguns dos resultados disso? O julgamento de 1844. Esse Evangelho precisa de um julgamento? Se tanto a justificação quanto a santificação fazem parte do processo da salvação, não é necessário abrir os livros de registro, não para Deus, mas para que os seres de outros mundos e para os anjos? Assim eles possam ver alguns que podem estar seguros no céu e outros que parecem e agem da mesma forma, mas seriam infelizes lá e bagunçariam o lugar. Observe que não há alguma abertura de registros que precisa ser feita para esclarecer quem é um verdadeiro cristão e quem é um falso cristão. Um julgamento extremamente necessário neste Evangelho. Os escritos de Ellen White. E essas perguntas? Eu me deparei com esta declaração de Dwight Nelson. Você deve ter escutado sobre ele em alguma série na internet. Se você está na Igreja Adventista há muito tempo, você foi tentado a não acreditar nessa coisa do lucro. Hoje em dia é constrangedor ser diferente, é constrangedor ter lucro, você é considerado um estranho, e por isso ficamos calados sobre Ellen White. Sem qualquer alarde ou pedido de desculpas, simplesmente ficamos calados. Não cite isso do púlpito, nós admoestamos uns aos outros, apenas lê a palavra. Ela não deu algum conselho nesse sentido? Mas chegou a hora, tão perto do fim das civilizações da Terra, de reexaminar, refletir, reestudar e nos comprometemos novamente com a missão e a mensagem daquela mulher, a autora feminina mais prolífica da história da raça humana. É hora de parar de nos desculparmos por seu ministério, tanto dentro do Adventismo quanto fora dele. E eu digo amém. Eu não poderia ter dito melhor. Precisamos parar de nos desculpar e nos sentir envergonhados por um presente. Então são dons que Deus dá a um povo que precisa de ajuda. Então, depois de tudo isso, ele realmente pisou em nossos calos, dizendo, não devemos chamá-los de livros vermelhos. Agora, para aqueles que não são adventistas dos velhos tempos, livros vermelhos, essa era a encadernação que eles imprimiam antes de terem os livros pretos, cinzas, roxos. Eles todos eram impressos em vermelhos. Não devemos dizer livros vermelhos, mas sim livros não lidos. Faria muita diferença se rejeitarmos o espírito de profecia e dissermos que não queremos nada com ele, ou se tivermos cada um de seus livros nas prateleiras de nossas bibliotecas em perfeitas condições porque nunca os tiramos de lá? Acho que não faria muita diferença. Se são os livros não lidos do Adventismo, não estão nos ajudando.
Eles não estão nos levando para o lugar onde deveríamos estar. Agora eu gosto de pequenos resumos. Eu vou dar a vocês um resumo de uma palavra para esses dois evangelhos. O resumo de uma palavra para o primeiro evangelho é perdão. Se você está perdoado, você está salvo. Fim de discussão. Justificação igual a perdão. Qual é a palavra que podemos escolher para este evangelho? Vou tirar isso de um ex-presidente da Associação Geral. Podemos resumir o evangelho com a palavra restauração. Restauração. Essa ênfase torna a teologia adventista do sétimo dia única, foi o que ele disse. Qual é a singularidade do adventismo? Vemos que o evangelho é muito mais do que perdão. Louvando ao Senhor e cantando e fazendo todas as coisas que você faz na igreja. O evangelho trata de restaurar-nos à imagem de Cristo. Restaurando esse mundo, restaurando a nós, restaurando a tudo, colocando de volta nos trilhos novamente. Restauração e santificação é a parte importante para conseguir isso. É por isso que é tão importante quanto o outro evangelho, porque esse não é o evangelho. Então, ele disse que casar teologia estranha com teologia adventista pode ser justificadamente descrito como teologia de retalhos. E é isso que temos feito e ainda estamos fazendo hoje dentro da igreja. Eu não preciso te dizer, não preciso nem apontar quantas igrejas estão ensinando a teologia dos retalhos. Um pouco dos dois evangelhos, colocando-os todos juntos, mais parece um self-service. Self-service é divertido. Você pode escolher o que quiser, o que parecer certo como alimento, mas não funciona em teologia. Vira uma bagunça quando você traz este conceito para a teologia. Tudo bem, um pouco mais para o alto da árvore, a lei e o sábado. Agora aqui temos outro problema, porque nós dizemos que a lei é para nosso benefício e pode ser guardada por nós hoje. Temos naturezas caídas, temos uma natureza de pecado, e dizemos que a lei é boa e pode ser mantida. Então, se eu te perguntar, eu teria muito voluntário se eu perguntasse hoje se poderia te seguir até a sua casa com um gravador de vídeo e gravar tudo o que você disser e fizer nas próximas 3 semanas. Depois trazê-lo de volta aqui e dizer, olha, aqui está uma prova perfeita de uma pessoa que mantém a lei perfeitamente por 3 semanas. Quantas pessoas eu vou conseguir? Ou você está se lembrando de algo que aconteceu ontem mesmo, algo que você precisa dizer, Senhor, me desculpe, eu estraguei tudo. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Dizemos que a lei pode ser guardada, mas nenhum de nós está realmente cumprindo-a muito bem? O que está acontecendo aqui? Onde está a prova? Onde está a evidência de que a lei pode ser guardada por alguém com a natureza caída? Há apenas um que eu conheço. É a única prova que eu tenho. Lembre-se, eu esperava ter essa experiência, mas estou falando de provas que não podem ser feitas, evidências com as quais posso contar e dizer, existem essas evidências? Se Cristo assumiu a natureza não caída, quem prova que a lei pode ser guardada perfeitamente por qualquer pessoa com uma natureza caída? Não há ninguém. E a acusação de Satanás ainda é válida? Você não pode guardar a lei em uma natureza caída? Sim, ele disse isso desde o início. E nós sabemos que Cristo veio e provou que ele era um mentiroso. Se ele assumiu uma natureza caída, isso não é uma questão de menor importância. Trata-se da credibilidade de Cristo contra Satanás. A lei pode ser mantida? Se Cristo fez isso e se ele é o justificador e santificador e o aperfeiçoador, então é possível para nós hoje. E o sábado? O que o sábado é? É a bandeira da lei. As pessoas não podem dizer muito bem se você está cobiçando. Elas podem dizer se você está guardando o sábado. Esta é a bandeira que você ergue dizendo, eu amo a lei de Deus. Tudo bem, vamos para o topo da árvore, normas de saúde, reforma de saúde. Ser vegetariano lhe dá uma passagem para o céu? Que tal um vegano? Não, vocês são duros na queda. Então qual é o ponto? Digamos que você encontre uma pessoa bem aqui em Acton, que não está muito bem. Você fica com pena dessa pessoa. Ela está tendo problemas com cigarro, bebidas, drogas e tudo. Está tudo uma bagunça. Você fica com pena dessa pessoa e a convida para sua casa. Se ela seguir suas orientações e por um período de tempo você estabelecer a lei em termos de saúde, o que ela deve fazer, o que ela pode ou não, e ela diz, eu quero fazer a diferença na minha vida, quero ter algo diferente do que estou vivendo agora. E ela segue tudo o que você diz para ela. Ela desiste de todas as coisas ruins e começa a usar as coisas boas, come a comida certa, no tempo certo, a quantidade de sono correto, faz os exercícios, tudo funciona corretamente.
Então, essa pessoa vive sua vida normal, envelhece e morre de causas naturais. E desperta na ressurreição errada, no final do milênio. Você fez algum bem para essa pessoa? É disso que se trata a reforma de saúde? Você pode conseguir 7 anos de vida a mais para ela, pelo menos é o que dizem as estatísticas. Então, para que serve a reforma de saúde? É para você não morrer de um ataque cardíaco? É para dizer que você não precisa ter câncer? Eu estou dizendo não é sobre isso que se trata absolutamente. Esses são apenas os benefícios da reforma de saúde. Reforma de saúde consiste em tratar o corpo e a mente como uma unidade. O que afeta um afeta o outro, você já notou? A mente afeta o corpo afeta a mente. Se o corpo está todo entupido com comida ruim, que por sua vez produz um sangue ruim, e esse sangue ruim vai para o cérebro, nosso cérebro não vai funcionar muito bem em seu processo de pensamento. E onde Deus faz o seu trabalho de salvação? No cérebro? Na mente? Então, a reforma de saúde, tanto quanto eu posso dizer, consiste em limpar o corpo para que a mente possa funcionar de forma eficiente e corretamente, e Deus tem uma condição melhor de salvar nossas almas. É disso que se trata a reforma de saúde. Não diz que isso dá uma chance para Deus nos salvar. Se não fizermos, será muito mais difícil para Ele? Ele ainda pode fazer isso. Ele pode fazer o impossível, mas torna muito mais difícil para Ele. Padrões. Que tal todos os padrões? Eu estou falando sobre todos eles agora. O que lemos, o que ouvimos, nossa música, nosso entretenimento, até mesmo nossa roupa. Tudo isso são padrões. Digamos que você ouça seu pastor e faça o que ele diz 75% do tempo, e faça o que o seu personagem favorito da TV diz os outros 25% do tempo. Quem vai vencer esse cabo de guerra? O pastor não tem chance de conseguir isso. Natureza caída, lembra? Vamos seguir com essa linha então. Satanás é um bom comunicador. Ele sabe como falar com a mente humana, as emoções, e contornar o lobo frontal do cérebro para que ele possa chegar ao lugar onde vivemos, pensamos e agimos, nossas emoções. Deus é um bom comunicador? Tudo bem. O Espírito Santo também faz um trabalho árduo. Portanto, temos 2 comunicadores sobrenaturais fazendo o possível para persuadir você e eu de que o caminho deles é o certo. Não é isso do que se trata? Tudo nesse mundo inteiro é sobre os grandes comunicadores, tentando nos persuadir de que seu jeito é o certo. Você sabe de que se trata os padrões? Todos os padrões? Trata-se de interromper os canais de comunicação pelos quais Satanás atinge nossas mentes, desligando todos eles. Não vou ouvir isso, não vou ler isso, não vou participar disso, vou agir assim. Se você fechou todos esses canais de comunicação de Satanás, o que você acabou de fazer por Jesus? Você deixou livre esses canais para Cristo falar com você. Isso dá a Deus uma chance melhor de salvar sua alma. Portanto, o objetivo dos padrões não é se você o seguir, será salvo. O objetivo dos padrões é cale Satanás agora e dê uma chance a Deus. É a única maneira de fazer isso. Com padrões mais elevados, não com padrões mais ou menos, mas com padrões elevados. Porque se Satanás ainda está falando com você 50%, 60%, você tem que excluí-lo. Ele ainda pode falar com você, mas que tal limitar a talvez 10%? Isso seria bom. Porque ele ainda tem o direito legal de persuadi-lo, mas você não tem que ficar ouvindo o tempo todo. E você pode dar uma chance a Deus, então dê uma chance a Deus. É disso que se trata os padrões. Estamos começando a ver agora que esses problemas nos frutos da árvore aqui, eles não salvam por si mesmos. É o Evangelho que salva. É o processo de salvação que está aqui embaixo. Mas todas essas coisas se tornam muito importantes no processo da salvação. Tanto como resultados, quanto como condições de salvação. Às vezes apenas nos limitamos aos resultados da salvação, mas também há condições. Fechamento dos canais de comunicação com Satanás, uma condição pela qual você se coloca onde Deus pode fazer a sua obra. Portanto, isso é muito importante nesse Evangelho e, portanto, a justificação pela fé é o Evangelho que produz estilo de vida e questões doutrinárias em seu coração. Alguém mais disse, é triste ver a ilusão ainda mais popularizada de que tais questões de estilo de vida, como dieta e adornos, vêm de uma perspectiva religiosa, mas não são a questão de salvação. Se o conselho de Deus aborda um assunto, deve estar relacionado à salvação, ou Deus teria deixado isso em paz. Isso é um grande princípio.
Se Deus disse algo, deve estar de alguma forma relacionado à salvação, ou Deus não teria se incomodado. Isso é um princípio muito importante. Esse negócio de questões que não dizem respeito à salvação tem sido muito abusado na Igreja Adventista. E acho que precisamos repensar isso. Então, esses são os evangelhos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Observe que eu não tentei provar nada para nenhum dos dois evangelhos. Tudo o que eu fiz foi descrever quais são as etapas. Então, eu vou dizer isso, e preciso repetir. Não acredite no que eu digo, só porque eu digo. Porque se você fizer isso, e se essa for a base pela qual você acredita neste evangelho deve ser crido, então alguém aparecerá daqui a 6 semanas, 6 meses, a contar de hoje, e será alguém muito mais persuasivo do que eu, e você dirá, sim, isso mesmo, e acreditará no outro evangelho por causa da sua capacidade de persuasão. Não acredite no que você ouve de ninguém, inclusive de mim. A única razão para acreditar neste evangelho aqui é se você acredita que ele está confirmado e as evidências são claras como cristal na palavra de Deus. E você pode ter que descobrir por si mesmo. É o que faremos amanhã. Vamos abrir a Bíblia e vou compartilhar com vocês minhas convicções sobre por que tomo essa posição minoritária, este evangelho minoritário. Esse evangelho é totalmente exclusivo do Adventismo do sétimo dia, e eu vou compartilhar com você porque eu faço isso, e você tem que decidir se quer fazer. Ela será uma decisão sua e não minha. Bill Knott, editor da revista Adventista, disse algo que achei muito interessante. Ele disse, eu viajo pelo país, vejo que as pessoas estão buscando uma reanunciação das verdades que unem seus corações a Jesus e sua igreja. Ele pergunta, devemos nos contentar com a fé do tipo sinta-se bem, que há no cristianismo evangélico? Ansiamos por pastores em nossos púlpitos que conheçam Battle Creek tanto quanto conhecem Willow Creek. Agora, para aqueles que não sabem o que isso significa, Willow Creek é o principal iniciante do movimento de mega-igrejas que vemos no mundo cristão hoje. A grande igreja onde os adoradores vão para aprender sobre Jesus e serem perdoados, esse evangelho aqui, e onde eles podem vir e se sentir bem na igreja. Willow Creek tem sido o modelo disso e foi desenvolvido por Rick Warren e outros em um grande mega ministério. E ele disse, temos fome de pastores em nossos púlpitos que conheçam tanto Battle Creek dos Adventistas do sétimo dia quanto Willow Creek. Isso é uma coisa triste de dizer, não é? Que temos fome desses pastores. Muito bem. Esse foi o ponto principal da segunda pergunta. O que há de único no Adventista do sétimo dia que o torna diferente? Vou voltar para essa pergunta daqui a alguns minutos. Como podemos ter uma esperança razoável de que veremos Jesus vir nas nuvens do céu? Para entender isso, vou levá-lo de volta a 1974. Concílio anual, principal concílio da Igreja Adventista, realizado todos os anos. Esta é a edição de 1974 da Revista Adventista com o título Líderes Mundiais em Concílio Anual Falo à Igreja. Eu vou compartilhar uma frase desse longo artigo. Quando uma geração de adventistas do sétimo dia estiver realmente empenhada em tornar-se uma demonstração do que a graça de Deus pode fazer, o momento da decisão final do mundo inteiro, a favor ou contra Deus, não irá demorar mais. Você ouviu isso? Quando uma geração de adventistas levar a sério, com todo o empenho, santificação, mostrando ao mundo o que a graça de Deus pode fazer, então o momento final da decisão não demorará muito. Não há nada em todo este artigo sobre como devemos levar o Evangelho a essas nações, Índia, Janela 1040, etc. Tudo nesse artigo é sobre quando uma geração levar a sério a graça de Deus. E o editor da revista Adventista, na época, Kenneth Wolf, achou que precisava esclarecer isso um pouco mais, então ele disse na edição seguinte, este apelo se assenta em 3 pressupostos. Número 1, Cristo poderia ter vindo décadas atrás. Número 2, a culpa pelo atraso é do homem, não de Deus. Número 3, a demora continuará até que Deus tenha um povo que, pela fé em Jesus, tenha desenvolvido o caráter de Jesus, e assim refute para sempre a acusação de Satanás de que Deus era injusto ao exigir que o homem obedecesse perfeitamente a sua lei. A demora irá continuar até que seja provado que Satanás é um mentiroso. Quando ele diz, você não pode guardar a lei, ninguém pode fazer isso. Continuaremos pecando até que Jesus venha. Quando isso é refutado, então pode acontecer.
E então ele disse ainda: se os líderes e as pessoas não se preocupam com o que Deus está tentando, se estão contentes em permanecer neste mundo, se estão satisfeitos com os negócios como sempre, então será como o presidente da Conferência Geral apontou no Concílio Anual. 1973 poderá ser conhecido como 1888 de nossa geração. A propósito, este era o ancião Pearson. O que ele quis dizer com isso? O que foi 1888? Posso dizer em uma frase do que se tratava. Deus veio para esse povo querendo terminar a obra naquela geração e nós dissemos: não queremos seguir esse programa. Isso é que 1888 foi para a Igreja Adventista. Ele enviou 2 mensageiros. Ellen White, a profetisa de Deus, disse: esses mensageiros levam a mensagem que deve nos preparar para a chuva serôndia e alto clamor. E nós dissemos: bem, mas eles não conseguiram a aprovação da Conferência Geral e eles não convenceram os comitês para os apoiar. Vamos esperar para ver como os irmãos verão essas questões e depois nós decidiremos. Bem, os irmãos nunca os viram e esses líderes foram desacreditados, Jones e Wagner. E vejam só, aqui estamos hoje. O ancião Pearson temia que pudéssemos repetir aquela história. Isso é o que ele estava dizendo, que podemos fazer a mesma coisa, porque o mesmo Espírito está aqui hoje. Continuamos dizendo que tem que ser aprovado da maneira certa, nas circunstâncias certas, que tem que ser por esse caminho, e a edificação pela fé é enterrada novamente. Então, esse era a sua preocupação, esse era seu medo, o medo real. Veja, a única maneira de levarmos o Evangelho a esses 41% que nunca ouviram o nome de Jesus será pela chuva serôndia e pelo alto clamor. A chuva serôndia do Espírito Santo enchendo os corações do povo de Deus de uma forma que nunca experimentamos em nossas vidas, dando a mensagem ao mundo de maneira que nunca acreditamos que poderia ser feito. Deus vai tomar essas coisas em suas próprias mãos e Ele levará o Evangelho ao mundo através de nós naquele tempo. Jamais conseguiremos sozinhos. Então, se há uma coisa que tem que acontecer, se vamos ver Jesus vindo nas nuvens do céu, é receber a chuva serôndia do Espírito Santo. Tudo depende disso. Feito isso, tudo virá automaticamente, o grande clamor alcançará o mundo, o fim do tempo da graça, Jesus virá. E o que nos falta é a chuva serôndia do Espírito Santo, o pleno poder do Espírito Santo, conforme foi identificado na primeira chuva do dia de Pentecostes. Então, este é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema que nos atrasa é o coração orgulhoso. Nas áreas da minha vida que ainda quero fazer do meu jeito, que não quero entregar completamente a Jesus Cristo, isso é que causa o atraso na segunda vinda. E todos nós temos que ser muito honestos aqui, fazer uma análise profunda e perguntar: qual é a área do meu coração que ainda não está pronta? Porque você vê, a chuva serôndia virá quando a chuva temporã fizer o seu trabalho. Assim funcionava na agricultura dos israelitas. Veio a chuva temporã, começou a semeadura, começou o crescimento das plantas, veio a chuva serôndia para amadurecer a colheita. Então, se não houve a chuva temporã, não haveria nada de bom na chuva serôndia. Esta é a chuva temporã, pelo que eu posso dizer, o Evangelho, o poder transformador de Jesus Cristo, minha experiência diária, minha caminhada com Ele, minha entrega. Esta é a primeira experiência da chuva do Espírito Santo. Se as primeiras chuvas estão acontecendo em nossas vidas, adivinhe, as últimas chuvas não tardarão. Não temos... Por favor, não me entendam mal. Devemos orar pela chuva serôndia, mas não temos que implorar: por favor, manda a chuva serôndia, manda a chuva serôndia. Será que algum dia vai vir? Se a chuva temporã estiver fazendo seu trabalho, a chuva serôndia certamente virá. A chuva virá de maneira automática, como acontecia nos tempos do Antigo Testamento, e se ela vier, todo o resto virá, incluindo o Evangelho para o mundo inteiro. Portanto, essas estatísticas que compartilhei com vocês não me desencorajam. Elas apenas me dizem que precisamos identificar o verdadeiro problema. Certo, o verdadeiro problema não é quantos satélites temos no céu ou quantos sermões Doug Batchelor pode pregar. O verdadeiro problema é meu coração, minha vida e minha entrega completa. Precisamos identificar e então podemos consertar, e Deus pode consertar. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Podemos ter uma esperança razoável de que Ele virá enquanto estamos vivos? Podemos ter essa esperança porque essa decisão é nossa. E podemos deixar que o Espírito Santo faça sua obra vital de nos aperfeiçoar. Tudo bem? É isso que eu gostaria de compartilhar hoje à noite. Esse é o resumo que fiz como uma introdução. Amanhã abriremos nossas Bíblias. Tragam suas Bíblias. Começaremos na escola sabatina
Então, teremos também apostilas para que você possa, assim, pensar e passar por tudo isso, ponto a ponto. Ao final do dia, você terá algo em que pensar. Você terá algo sobre o que tomar a decisão. E a decisão será sua, não será minha. Vamos nos ajoelhar e orar. Pai Celestial, chegamos a um momento muito importante na história deste mundo. Estamos à beira da eternidade. Os sinais no mundo nos dizem que este mundo está tremendo, literalmente em suas fundações. E assim, neste momento, que possamos, de verdade, levar a sério a questão de nossa justificação. Cristo como nosso Salvador, justificação e santificação. Que não nos contentemos mais em brincar nossos joguinhos de igreja, continuando no mesmo lugar onde estamos acostumados a estar. Que possamos perceber que será necessário algo completamente novo e diferente em nossa experiência, se queremos ser as pessoas que o Senhor levará com segurança para casa. Então eu oro por todos aqui essa noite, que não seja apenas um sábado onde estudamos a Bíblia, mas talvez um sábado na qual nossa perspectiva, nossas atitudes, nossas vidas se movam em uma direção diferente de hoje em diante, e que possamos ser aquela geração que verá Satanás ser expulso de seu domínio nessa terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.